Você, minha senhora, meu senhor, aí do outro lado da tela, eu sei que você ama uma polêmica. E bom, hoje eu vou falar para você a respeito da maior polêmica que existe na terra de Israel. E eu vou adicionar uma pimentinha nela, porque novas escavações exatamente nesse lugar, na Igreja do Santo Sepulcro, dão algumas novas evidências de que talvez esse é o verdadeiro túmulo de Jesus. Vamos chegar nessas polêmicas, eu vou deixar para vocês a minha opinião de qual é o verdadeiro lugar do túmulo de Jesus no final desse vídeo, então fica até o final. Mas antes de tudo, eu quero já te convidar a fazer parte desse canal nessa jornada juntos, descobrindo Israel com seu amigo na Terra Santa, Isaac Levi. Para isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho das notificações, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião, o que você acha desse tema. Mas vamos lá, vamos falar desse achado arqueológico, dessa nova descoberta divulgada essa semana em Israel, que será que ela pode mudar tudo? Eu sei que de algum modo ela está chocando algumas mentes mais pensantes. Vamos lá. Bom, então veja aqui, existem dois supostos túmulos de Jesus aqui em Jerusalém, tá? Um seria a Igreja do Santo Sepulcro, mais tradicional, já construído no quarto século pela mãe de Constantino, imperador romano, Rainha Helena, Santa Helena, que é exatamente esse lugar aqui atrás de mim. Quase que 1.700 anos de tradição, de história contínua de peregrinação, de escritos que falam a respeito desse lugar. Mas bom, final do século XIX, início do século XX, já começa uma outra disputa onde alguns protestantes evangélicos eles vão falar que não, talvez exista uma segunda opção. Fora das muralhas da cidade velha de Jerusalém, um lugar chamado Garden Tomb, Gan Akeva, o Jardim do Túmulo. Bom, os dois lugares têm provas a favor e provas contra esses lugares, e talvez eu faça um vídeo só para falar a respeito dessas provas e o que os arqueólogos mais sérios eles pensam a respeito do verdadeiro local. Mas de fato, hoje a Igreja do Santo Sepulcro, o local que eu vou mostrar para vocês, ela está dentro das muralhas da cidade velha de Jerusalém. E a gente sabe que isso pode ser um impeditivo para a narrativa histórica e arqueológica a respeito da crucificação e ressurreição de Jesus, por um motivo muito simples. Judeus não eram sepultados dentro da cidade, isso era proibido, com exceção dos reis, profetas e sacerdotes, e além do mais a Bíblia é muito clara, Jesus vai ser levado pela Via Dolorosa, atravessar toda a cidade de leste a oeste, e depois, uma vez do lado de fora das muralhas, junto a uma estrada, um local onde as pessoas passavam, ele vai ser crucificado fora das muralhas da cidade. Bom, se a Igreja do Santo Sepulcro fica dentro das muralhas da cidade, logo o lugar não é esse daqui, correto? Não, por um motivo muito simples. As muralhas de Jerusalém hoje, elas no século XXI não fazem parte do desenho, do traço geográfico e da área limítrofe das muralhas de Jerusalém do século I. Então a cidade cresceu o número de habitantes, a população, e ela foi expandindo as suas muralhas até que aquilo que um dia foi esse ambiente, onde hoje é a Igreja do Santo Sepulcro, ficava fora das muralhas, agora foi engolido pelo crescimento da cidade e está dentro das muralhas de Jerusalém, na Cidade Velha, o que hoje nós chamamos de o bairro cristão da Cidade Velha de Jerusalém. E bom, isso dito, quer dizer que se eu viesse aqui há cerca de 2.000 anos atrás, eu veria exatamente nesse lugar, por onde sobe a fachada da igreja, que nós estaríamos numa região de pedreira. Na verdade, bem onde fica essa janela aqui, é exatamente onde fica o Monte Gólgota, o Calvário, onde se acredita que Jesus foi crucificado, onde ele pronuncia e grita Tetelestai, está consumado. Nas tuas mãos, Deus, eu entrego o meu espírito. Bom, vamos ver isso mais de perto, porque eu quero mostrar para você o que eles acreditam que é a rachadura desse terremoto que começa em Jerusalém, porque diz que os céus se tornam como que trevas. E há um grande terremoto pela cidade que faz com que a cortina do Santo dos Santos, o Kadosh Kedoshim, ela venha se romper. Vamos lá pertinho. Tá uma confusão dentro dessa igreja, vocês vão entender o porquê, mas veja aqui, esse daqui é um pedaço da rocha do Calvário, do Gólgota, que segundo a tradição cristã tradicional, vou falar daquelas 5, 6 denominações tradicionais que habitam nesse lugar, né? Armênios, católicos, apostólicos romanos, cristãos ortodoxos gregos, né? Orientais, etíopes, egípcios e também os cristãos sírios. Todos eles, que é aquele núcleo da igreja mais tradicional, seja do Concílio de Nicéia ou depois do grande cisma do Oriente, eles acreditam que esse é o lugar. E bom, essa igreja fala que exatamente neste lugar, vocês estão vendo aqui essa rocha, é por onde escapa o Monte Calvário, sai até o topo onde nós vamos agora, e a partir de então a igreja ela vai ser colocada, assentada em cima dessa grande pedreira. E bom,
nessa pequena gruta dentro da igreja, a gente consegue ter um acesso a uma janelinha que dá para essa rocha do Calvário. E é curioso que ali tem uma fenda na rocha, onde, segundo a tradição local, essa seria uma fenda resultado do terremoto que aconteceu quando Jesus ele veio a morrer, conforme está registrado no texto bíblico. E é claro que nesse sentido, para chegarmos ao Gólgota, ao seu topo, o local da crucificação, temos que subir as escadas para o ponto mais alto. Veja que atrás de mim nós temos a grande divisão dessa igreja, que são 3 grandes pontos, que são os últimos pontos da Via Dolorosa. Jesus, que é crucificado, e ali ele se entrega. Depois a pedra da unção, a preparação para o sepultamento e de fato a anástasis, o túmulo, que é o centro da igreja, e é lá que a gente vai ver a grande descoberta arqueológica. Então vamos lá, vamos subir um dos 23 quilômetros de degraus que tem dentro da cidade velha de Jerusalém para o topo do Calvário, sempre com muito respeito e reverência àqueles que aqui estão. A gente, é claro, tem permissão para gravar, mas eu vou tentar falar mais baixinho em silêncio, respeitando a sacralidade desse local para o cristianismo oriental e católico romano. Pois bem, curioso que a gente está aqui na divisão entre 2 capelas, lembra que eu disse que é dividido entre várias denominações? Meu pé direito está na igreja franciscana e meu pé esquerdo está na igreja grego-oriental. E olha só, esse daqui marca o local da crucificação, topo da colina do Calvário, e ali é um altar onde as pessoas conseguem se ajoelhar e tocar a rocha onde Jesus teria sido crucificado, né? 2 estações da Via Dolorosa são dentro da igreja. Uma é marcada por Nossa Senhora das Dores, né? Uma adaga transpassará o seu coração, a palavra do profeta Simeão, quando ela apresenta Jesus no templo. Então Jesus sendo pregado na cruz, e depois uma outra estação é Jesus morrendo na cruz. Vamos continuar nossa jornada por essa escada que é sem dúvida a escadaria, os degraus mais perigosos de todo Israel. Tenha cuidado quando você vier. Eu tô falando sério, muito sério. E bom, para continuar a nossa jornada, se eu levei vocês para o alto, eu quero levar agora vocês para baixo. Porque a gente sabe que em algum momento, tudo isso daqui era a grande pedreira de Jerusalém, onde se cortavam pedras para se construir a cidade de fato. E por isso que depois se torna também que um grande cemitério. A Igreja do Santo Sepulcro, segundo a tradição cristã, ela não abriga apenas o que seria o túmulo de Jesus, mas tem uma série de outros túmulos, inclusive um que a tradição acredita ser o túmulo de José de Arimateia. Muitos desses túmulos conseguiram ser feitos porque uma vez que essa região já era utilizada como que pedreira, depois quando você vai chegando para o interior da rocha, ela é muito mais fácil de se escavar. A qualidade da pedra é menor porque ela não é tão dura para construções, mas para você abrir e criar túmulos é muito mais apropriado. Então se tornou como que um grande cemitério do lado de fora da cidade. E para isso eu quero mostrar para vocês essa pedreira e como que a gente está agora no subterrâneo do Monte Calvário do Gólgota da Igreja do Santo Sepulcro. E é exatamente nesse lugar que Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica da Igreja, um dos pais do cristianismo primitivo, ele diz que essa senhora, Santa Helena, Rainha Helena, mãe de Constantino, imperador de Roma, teria encontrado aqui a verdadeira cruz de Cristo. E ficou muito tempo em exposição na igreja, até que durante as cruzadas, numa batalha contra Saladino, a cruz foi levada para frente do campo de batalha. E parece que aqueles que tomaram essa péssima decisão se inspiraram nas histórias da Arca da Aliança, que também ia na frente da Batalha dos Hebreus. Só que eles leram o início da história e esqueceram de ler o final, porque o que acontece com a Arca da Aliança? Ela é tomada pelos filisteus. O que aconteceu com a cruz? Ela é tomada por Saladino e desaparece. Ninguém mais sabe onde está a verdadeira cruz de Cristo que teria sido encontrada nesse lugar. E assim também vocês vão ver as marcas dos cortes dos blocos de pedra que foram retirados da construção da cidade de Jerusalém, o que depois, é claro, dá origem a toda essa parte que é como uma gruta ou subterrânea do Monte Calvário. Mas bom, vamos falar de arqueologia, porque os arqueólogos da Universidade La Sapienza receberam um comunicado que para eles foi assim algo chocante. As denominações da Igreja do Santo Sepulcro, todas elas que geralmente estão em conflito entre si, elas decidiram que a igreja precisava de reparos, principalmente no seu piso. E é por isso que nós vemos esses tapumes. Eles decidiram fazer obras de renovação da igreja que não aconteciam desde o incêndio do século XIX.
As últimas grandes obras tinham sido na Anástasis, uma espécie de edícula que guarda o túmulo de Jesus. Em 2014 foi feita a renovação das suas fundações, da sua estrutura e também, antes disso, na década de 60, que eram obras de renovações para trocar a cúpula, o domo, que era um domo de madeira, agora por um domo de concreto. Bom, outra grande edição que houve na igreja é justamente a colocação de sinos, porque durante o período otomano, que foi até 1917 aqui nessa região, não era possível ter sinos cristãos na cidade, porque era uma cidade muçulmana, então era definitivamente proibido. Quando vem agora Israel e agora tem a independência judaica nessa área, sim, há uma liberdade para que os cristãos tenham sinos nas igrejas. Então essas foram as últimas mudanças, mas fazer obras de grandes renovações, mudando todo o piso da igreja, completamente novo. E é basicamente o que está acontecendo aqui. Agora, quando os arqueólogos vieram, receberam a permissão também do Ministério de Antiguidades e Arqueologia em Israel para poder fazer tal obra, eles descobriram algo realmente incrível que vai colocar uma pulga atrás da orelha daqueles que acham que esse não é o local de crucificação de Jesus. Mais uma vez, eu não estou dando a minha opinião ainda. Eu vou dar ela só no final. Olha só, essas são as placas que estão cobrindo o chão. E quando as pedras antigas foram retiradas, nós encontramos algo realmente sensacional aqui. Foi divulgado nessa semana em Israel com uma entrevista ao The Times of Israel pelos arqueólogos de que embaixo dessas pedras eles encontraram uma terra extremamente fértil. Uma terra que não é natural dessa região, mas que ela foi trazida aqui no primeiro século, isto é, basicamente o período de Jesus, para transformar esse lugar em um jardim. E não só isso, veja como que a arqueologia, através de métodos modernos, ela se reinventa, porque basicamente o que os arqueólogos fizeram, eles utilizaram um método chamado de arqueobotânica, onde eles vão, através do pólen, de sementes, tentar fazer um estudo arqueológico daquela região, daquele lugar. E olha o que aconteceu, de uma forma incrível, eles conseguiram achar pólen de azeitonas, ou seja, oliveiras, e de parreiras, videiras, de uva nessa terra. Isso é extremamente importante e isso muda tudo a respeito da percepção desse lugar para aqueles que eram céticos da possibilidade desse também ser o túmulo de Jesus, pelo seguinte motivo: o livro de João, o Evangelho de João, ele diz que Jesus foi sepultado num túmulo novo, escavado na rocha, onde já existia um jardim. Isso realmente é muito impressionante, porque imagine vocês, exatamente nesse lugar aqui atrás, a edícula, o seu nome Anástasis, o nome que a gente dá em grego para ressurreição, que aparece nos evangelhos. E é muito curioso que João falando que é um jardim, o jardim que aparece nas palavras de João, quipos, ele em grego koinelio não é necessariamente um jardim de flores, um jardim de cultivo de flores, onde você vai fazer uma espécie de plantação ornamental, mas sim é um jardim como que o jardim do Éden, um jardim de agricultura. E essa terra foi trazida para cá, encheram essas partes onde esse terreno abandonado de túmulos de pedreira para fazer esse jardim ou esse campo agrícola, e aí sim eles têm a sua produção. Então as palavras do Evangelho de João, elas se encaixam nesse lugar. Eu ainda não vou falar que é esse lugar, mas falo que se encaixam exatamente nesse lugar. E veja a poesia, porque se o pecado entra no mundo, como dizia Paulo, né, São Paulo, pela primeiro Adão, que é um homem num jardim, por onde que o pecado é vencido também, a segunda morte, pelo que Paulo chama no segundo Adão, que poeticamente também é no jardim, existia junto ao sepulcro. E bom, para chegar na minha conclusão final sobre qual é o verdadeiro túmulo de Jesus, eu quero sair daqui, que é justamente o local que marca, tá vendo essa imagem aqui, onde Maria Madalena olha o anjo assentado sobre a pedra, pensa que é um jardineiro. E aí os dois têm uma conversa. Ela aqui, ele ali, e a resposta dele para ela me faz chegar à conclusão de qual é o verdadeiro túmulo de Jesus. Vamos lá para fora com mais luz e a gente vai conversar sobre isso. Ok, mas tá bom. Sei que no seio da sua curiosidade você quer saber qual é a opinião de Isaac Levi a respeito do túmulo verdadeiro de Jesus. E eu tenho uma opinião, eu vou dar ela para vocês agora. Bom, vocês veem que ali está o Domo da Rocha, vou mostrar que eu estou bem entre uma coisa e outra, tá? Atrás de mim vocês já vão ver a cúpula cinza da igreja do Santo Sepulcro bem aqui. Então estou entre uma coisa e outra, entre o Moriá e o Calvário, tá? Mas enfim, vamos sentar para bater esse papo e eu vou te falar qual que é o verdadeiro túmulo de Jesus. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo na minha opinião. Vamos lá. Pois bem. Bom, sobre o verdadeiro túmulo de Jesus, Isaac Levi tem as seguintes considerações. A primeira delas é que
os dois sítios eles têm provas a favor e provas contra ele. Bom, houve um período onde se dizia que existiam 4 túmulos de Jesus em Jerusalém. Sempre o mais tradicional foi o Santo Sepulcro. Outra grande opção é o Jardim do Túmulo, porque sim, é um túmulo escavado na rocha, você lê a Bíblia, abre as páginas e parece que aquilo se materializa na sua frente. Alguns dizem que não é o Santo Sepulcro porque ali existia um templo de Vênus e Afrodite. Por outro lado, outros dizem que não, o templo a Vênus e Afrodite existia no Santo Sepulcro porque Adriano, que era o imperador romano, tentou afastar os cristãos do lugar e paganizou aquele sítio. Enquanto isso, os registros falam que os cristãos chegavam escondidos por debaixo e deixavam as suas marcas e desenhos de barco e mensagens a Deus naquele lugar, mesmo quando era um templo pagão a Vênus e Afrodite. Bom, tantas disputas. E muita gente vem para cá e essa é a cereja do bolo da visita em Israel. Sempre no roteiro você vai ver. Jardim do Túmulo, Túmulo de Jesus é o último local, a Igreja do Santo Sepulcro, o último local a ser visitado. E a pergunta é, será que eu estou visitando o túmulo certo ou o túmulo errado de Jesus na minha viagem? Eu vou falar para vocês que isso é completamente irrelevante. Porque, na minha opinião, o túmulo de Jesus não é o Jardim do Túmulo. E, na minha opinião, o túmulo de Jesus também não é a Igreja do Santo Sepulcro. Na minha opinião, o túmulo de Jesus pode ser o seu coração. E eu falo isso baseado na Bíblia, porque quando outras pessoas na Bíblia, no contexto dos evangelhos, chegam a procurar o túmulo de Jesus, qual que é a resposta do anjo a Maria Madalena? Por que procura tu entre os mortos aquele que vivo está? Ressuscitou, assim como havia dito. Eu digo que o único túmulo onde você vai encontrar realmente um Jesus morto, e você pode procurar esse túmulo, que vão ter vários e não só um, é o túmulo do coração daqueles que talvez rejeitam essa mensagem de esperança e mudou certamente a história da humanidade. E como judeu, eu tenho que de fato reconhecer isso. O túmulo de Jesus, então, poeticamente, não seja nem o Santo Sepulcro, nem o Jardim do Túmulo, mas os corações que estão alheios a viver uma transformação de uma vida em comunhão, paz, caridade, favor, graça. E isso certamente vai além de qualquer espaço geográfico. Bom, espero não ter te decepcionado com a minha opinião, mas se você quiser um vídeo mais técnico falando a respeito das provas a favor e contra, comparando os dois locais, eu posso fazer também para você. Mas aí, para isso acontecer, você tem que deixar aqui nos comentários esse seu pedido e, é claro, não deixar de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Curtir aqui o vídeo, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho das notificações. Mais da metade das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas, elas assistem todos os dias, mas não se inscrevem no canal. Vamos fazer uma comunidade bem legal para você ser como um atalaia nas muralhas de Jerusalém, espalhando essa verdade para o mundo. Gente, por hoje é só. Shalom, aqui de Jerusalém, e até a próxima.